Muito bem, estamos agora começando o nosso podcast oficial da comunidade Cristã Oásis, de maneira paliativa, de acordo com as exigências das autoridades locais para o fechamento das igrejas, mas nós, como cristãos, não podemos, de forma alguma, renegar a importância da escola dominical. Por isso, nós estamos aqui, nesse formato completamente novo e moderno, trazendo para vocês, irmãos oasianos e amigos, a lição da nossa EBD. Nós estamos terminando a revista da Didaquê sobre santidade, onde nesse trimestre nós estudamos sobre Levítico, e nós vamos estudar hoje a lição que seria do Carnaval, chamada Vida de Santidade. Gostaria que você acompanhasse com a gente, abrisse nossa Bíblia, abrisse aí o seu caderno de anotação, aí a notificação do celular, para você aprender junto com a gente nesse podcast. Nós estamos aqui hoje com dois convidados mais do que especiais. Primeiro, nosso querido e amado pastor. Dá um olá para suas ovelhas, pastor. José Wellington. Olá, é uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando esse momento tão especial. E o nosso querido professor da EBD, do nosso seminário, o nosso teólogo Vitor. Fala, gente, boa noite, a paz de Cristo a todos que nos escutam. Eu queria fazer uma entrada triunfal girando a cadeira com a música de fundo, mas não deixaram. Mas segue a vida. Eu vou colocar na edição, pode deixar. Então, o tema que nós vamos começar esse podcast vai ser sobre vida de santidade. Nós escolhemos esse tema diante das lições que ainda não foram dadas, porque nós cremos que uma vida de santidade é um diferencial nos dias em que nós estamos vivendo. E o texto áureo dessa lição, eu gostaria que o Vitor lesse para a gente, o texto que resume bem aquilo que Levítico vai nos ensinar sobre vida de santidade, está no capítulo 20 de Levítico, no versículo 26. Lê aí, Vitor. Vamos lá, o texto diz assim, resume muito bem a questão do propósito do livro, né? Aqui estou lendo na King James, que diz assim: sereis consagrados a mim, santificados a mim, né? Pois eu, Yahvé, o Senhor, sou santo e vos separei de todos os povos para seres exclusivamente meus. E o que Levítico ele nos ensina sobre santidade, de forma resumida? Essa é para quem? Para você mesmo, está falando? Ah, tá. Em geral, aqui é um pensamento muito inovador para a época, das religiões da época, mas que é totalmente atual para nós, porque essa mentalidade religiosa que estava em volta de Israel é uma mentalidade religiosa que ainda vive nos nossos tempos, uma mentalidade bem pagã. A primeira coisa que a gente tem que entender, lembrando que aqui provavelmente muita gente que vai assistir, né, cremos que não passou, não assistiu ainda as lições. Então a gente primeiro tem que entender, eu vou tentar ser o mais rápido possível. O que é Levítico? Para você entender o que Levítico está falando, você primeiro tem que entender o contexto que ele está colocado. Rapidamente, está sendo falado para um povo que acabou de sair de alguns séculos de escravidão do Império Egípcio. O que isso significa, Vitor? Percebe-se que se você tem um povo que está há séculos numa escravidão, se entende com muita clareza que esse povo, claro que majoritariamente, eu não estou falando de todo mundo, esse povo já se contaminou com as práticas religiosas e culturais daquela religião, porque eles estão naquela ideia. Lembrando sempre, se hoje a gente tem Bíblia, tem pastor do lado, tem tudo, a gente se contamina com as porcarias da nossa nação. Imagine naquela época o cara séculos dentro de um império, convivendo ali, casando com mulheres egípcias e tudo mais, o cara já tinha um tipo de vida pagã. Ele já cultuava aqueles deuses dos egípcios, já tinha uma vida igual dos egípcios. Então, qual é o papel aqui de Levítico para o povo de Israel e para nós? Porque você consegue trazer isso para nós. Nós precisamos de entender que, assim como os israelitas, Deus está separando, Deus tirou primeiro o povo do Egito, tirou da escravidão, amém. Mas agora Deus está tirando o Egito de dentro desse povo. O que é o papel de Levítico? É agora fazer com que práticas que anteriormente o povo tinha como normal, tinha como certas, tinha como corretas e padrão de vida, essas práticas agora sejam retiradas para novas práticas santas de um Deus santo.
Então, resumindo aqui, até para passar para o pastor, o que é Levítico e qual é a ideia de santidade que está aqui? O versículo 26 ele é muito certo. Eu quero consagrar vocês de todos os povos. Qual é a ideia? Eu preciso tirar vocês desses povos e tirar de vocês também toda essa cultura que há em vocês. E você não tira uma cultura de alguém sem colocar outra. Não tem como você fazer isso. Para você arrancar a cultura, a religião, a forma errada de viver de alguém, só colocando outra. E é isso que Deus está fazendo aqui. Está tirando um povo que já estava com a mente, antes de ser escravo no corpo, com a mente escravizada, com a religião, com os deuses, com a cultura, com a sociedade egípcia, que desagrada a Deus. Agora esse povo está no deserto e esse povo trouxe do Egito essas práticas. Agora Deus começa a limpar, a santificar esse povo no seu comportamento, na sua vida, para que eles estejam adeptos a Deus. Por que o povo tem que ser santo? Porque Deus é santo. Então, pastor, que o senhor consegue tirar de lição para a gente hoje do livro de Levítico? Qual é a ênfase principal dessa vida de santidade do povo de Israel e como isso se espelha para a gente nos dias de hoje, para a igreja do século XXI? Eu vejo que, de fato, o tema central do livro de Levítico é santidade. E um princípio, né, que perpassa o tempo e o espaço, e a principal lição que Deus queria passar para eles e se aplica a nós também, é a seguinte, aí a questão é mais do que teológica. Deus está falando sobre coerência de vida, né? Se Levítico é a continuação do Êxodo, né? Se Êxodo fala de salvação, né? Se Êxodo fala, como o Vitor disse, de libertação de um Estado, Levítico é a continuação do livro de Êxodo. Ou seja, o que Deus está querendo transmitir é o seguinte: olha, vocês foram salvos. Agora, para se aproximar de mim, que sou um Deus essencialmente santo, cuja natureza é uma natureza santa, e agora para que vocês possam habitar num lugar que também é santo, necessariamente vocês têm que viver uma vida compatível a esse Deus e compatível a esse novo lugar que vocês estão vivendo. Então, o livro de Levítico fala de coerência de vida, vida santa. Então, um povo que agora se propõe, o tabernáculo está construído, a glória de Deus desceu. Agora vocês, numa nova etapa, vão se relacionar com um Deus que é santo. Então, para se relacionar com um Deus santo, vocês precisam viver de forma santa. Vocês têm que ter novos hábitos, nova conduta, novo comportamento, ou seja, essa santidade, ela não pode ser apenas uma coisa subjetiva, tem que se manifestar no seu relacionamento com o próximo, no seu relacionamento com a sociedade. Então eu vejo isso, que o Deus está falando é de coerência, né? Coerência, agora com um novo estado, com um novo estilo de viver, né? E é basicamente isso que Deus está querendo nos ensinar através do livro de Levítico. E por que, especificamente, o povo de Israel é escolhido e Deus dá essas leis a eles e coloca justamente essa frase como ênfase: sede santo, porque eu sou santo? Não, olha só, eu vejo o seguinte: por que Israel, né? Porque Israel, ele tinha uma vocação específica, né? Eles foram chamados, está lá em Êxodo capítulo 29, vós serei um reino sacerdotal e uma nação santa. Então, o povo de Israel, ele foi chamado para santo no sentido de que eles deveriam refletir a glória de Deus, a fim de que, com efeito, eles atraíssem as demais nações para que, através do exemplo de uma vida de santidade, eles pudessem glorificar ao Deus de Israel. Em última análise, né, a vida de santidade exigida para o povo de Israel tinha como fim a glória de Deus, que é a chamada missão centrípeta, né? Eles iam atrair as demais nações de acordo com o exemplo de Israel, ou seja, o povo de Israel deveria refletir a glória de Deus, né? E uma vez olhando para o povo de Israel, eles haveriam de glorificar ao Deus de Israel. Ô, Vitor, existe uma ideia, não sei se é correta, de que o povo ele é parecido com a divindade na qual ele serve. Dentro desse contexto, em que se encaixaria essa ordem de Deus,
Porque já que eles serviam ao Deus de Israel, ao Deus Yahvé, né, eles tinham que ser santo, porque o Deus que eles serviam era santo. Essa ideia é correta? Primeiramente, essa ideia sim é correta, até porque isso é um argumento que o salmista usa, da questão do ser humano se parecer com a sua divindade. Isso é uma realidade não só dedutiva, mas como uma realidade empírica. Você olha para outros povos que têm outros deuses, e eles praticam aquilo que os deuses fazem. Você pega os gregos, por que eles eram tão devassos? Por que eles eram tão imorais? Porque os deuses deles faziam isso. É uma questão de aproximação. Mas lembrando sempre que, até como foi a pergunta, por que Israel foi escolhida? Antes de tudo, a gente precisa entender que Israel, antes de ser escolhida, na verdade, Israel é criada por Deus. Porque a ênfase ali na criação de Israel, na escolha de Israel, era que no meio dessa escuridão houvesse um povo para fazer luz, como o pastor já disse. Até Jesus vai repetir isso, quando ele vai dizer no Sermão do Mentor, vocês têm que ser sal da terra e luz do mundo. Muito do que Jesus falava e ensinava não tinha nada de novidade. Você encontra muito do que Jesus falava em Deuteronômio, Levítico, em Êxodo. É muito comum. Ele está passando para a igreja, mas não é a discussão nossa agora. Ele está passando para a igreja, na verdade, uma missão que não é nova. Já era a missão realmente de Israel, como o pastor falou. A missão de Israel é ser luz no meio de um mundo de trevas, um mundo que se perdeu nesses panteões, né? Se perdeu na mentira do engano religioso. Agora, e a ênfase bíblica é essa, não é uma ênfase ecumênica, não é uma ênfase conciliadora, a ênfase é que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, fora dele tudo é mentira, fora dele tudo é falso, fora dele não há existência certa. Então, tudo isso, como diz como, como foi falado, é exatamente esse ponto. O povo foi chamado, e quando a Bíblia vai dizer que os deuses deles são parecidos, isso é uma grande verdade, até não é a minha área, óbvio, mas foi porque eu conversei com um psicólogo, que ele vai falar realmente sobre essa situação. O ser humano ele é uma esponja. O que significa isso? O ser humano ele não pode escolher ser influenciado ou não. Com esse papinho, não, eu me deixo ser influenciado. Não, isso não existe. Quando você conversa com um psicólogo na área de comportamento, claro que isso não é unânime, tá? Mas particularmente eu acredito nessa psicologia, porque a Bíblia fala isso. Sim. O ser humano ele se aproxima de alguma coisa, ele vai aderir os comportamentos daquilo ali. O ser humano é assim. O ser humano não se deixa influenciar. O ser humano, para não se influenciar, ele não pode estar no meio. Que se ele tiver, ele é influenciado. Eu dou sempre o exemplo, quando eu falo disso, um exemplo na minha vida, não só dedutivo, mas empírico na minha vida, foi quando eu passei em São Paulo, estudando arqueologia. Não foi muito tempo, passei lá 4 dias num feriado. Passei 4 dias estudando com argentinos. E eles falam um espanhol portuguesado. Você entende. O problema é que depois de 4 dias você está já dizendo pero que muito. Você já começa a falar, venga cá. Você come, do nada você fala isso. Maradona Bactelé, né? Pega um exemplo do cara. Eu dou esses exemplos bem bobos para de uma coisa pequena se entender o macro. Porque o meu tempo já se foi aqui. Então, o ser humano, você pega um cara que fala gíria, é comum o cara que começa a andar, ele começa a pegar aquele jeito de falar. O ser humano não é assim. E da mesma forma, o judeu, estando no Egito, pegando toda aquela cultura imoral dos egípcios, eles se tornaram imorais e idólatras da mesma forma. Sim. Da mesma forma. Então, agora o que Deus está fazendo? Agora eu vou ensinar para vocês o que eu sou. Porque nós precisamos sempre entender isso. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é a expressão da própria santidade de Deus. O que é a lei de Deus? Ele próprio. O que é a lei de Deus? É Deus ensinando para o seu povo como ser como qual é a forma do povo ser como ele é. Então a gente entende que é Deus separando o povo para ser santo como o próprio Deus é santo. Antes de entrar nos desdobramentos, né, práticos e morais que isso leva, né, que a revista A Lição vai nos levar, gostaria que vocês rapidamente dessem uma ênfase nessa questão do que é essa santidade de Deus, né? Antes de entrar nesses desdobramentos práticos, vamos entrar rapidinho nesse atributo de Deus que é a sua santidade. Define rapidamente o que é a santidade de Deus, pastor. O que é essa santidade de Deus? Por que ele pede o povo para ser santo como ele é santo? O que é Deus ser santo? A santidade de Deus
é um elemento essencial da sua própria natureza, né? É da essência de Deus, né? Não é uma qualidade agregada a Deus, é uma qualidade inerente ao próprio ser de Deus, né? Ou seja, nele não há nenhuma mancha, nenhuma maldade, é um Deus santo, ou seja, separado do mal. Então, basicamente é isso, né? Separado do mal. A gente entende que santidade é justamente essa ideia de estar separado de qualquer coisa, não é isso? Separado, no aspecto cristão, é aquele que é separado do pecado para servir a um Deus santo, para o serviço de um Deus santo. Ou seja, é a ideia de você separado de algo que é comum para uma finalidade específica, para uma finalidade especial, não é? É esse o sentido. É pensado de um todo para uma finalidade específica. Ou seja, na verdade, eu entendo que é uma palavra que se equipara muito, é consagrado. Então, santidade é consagrado. E consagrado significa dedicado a um fim específico, ou seja, separado do comum para um fim exclusivo, para um fim específico, que então, em última análise, a glória de Deus. Então, a gente entende que Deus estava separando, né, aquele povo para ser separado assim como ele é. Então, nesse contexto, o resto do mundo, Deus está separando do resto do mundo que não estava, no caso, consagrado, né? Não era santo. Então, a revista vai... Exatamente. Por seus tópicos, né, que é primeiro o desdobramento dessa santidade que o povo de Levítico ali, né, o povo de Israel, precisava ter, é uma santidade na vivência familiar. Ele vai usar o versículo 3 do capítulo 19, dizendo: cada um respeitará sua mãe e seu pai. É dentro de casa, ali talvez o lugar mais difícil, que devemos evidenciar a santidade, tanto nas palavras quanto nas atitudes. Então, eu gostaria agora de entrar nesse assunto. Como essa santidade ela se desdobra dentro de um lar, né, do contexto familiar? Vitor? A revista está muito certa em começar, porque até aqui, anteriormente, ela vai falar sobre a questão da coerência. Uhum. E é interessante que, realmente, muito do que a gente vê no Novo Testamento, no capítulo 19, vai falar. Nada mais é do que, agora vocês vão colocar em prática. A grande questão de Deus é a capacidade que Deus tem de falar a linguagem humana, de ser didático, de ser compreensível. Uhum. Sim. A chamada na teologia trava-língua cognoscibilidade de Deus. Que Deus consegue se fazer entendido. Porque o próprio Cristo vai dizer, todo mandamento se resume em quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo e amar a Deus. E aqui o que é Levítico? É destrinchar, é explicar, é mastigar como que você bota em prática amar o teu próximo. Lembrando sempre que, até como foi perguntado, o que é a santidade de Deus? Eu costumo sempre dizer isso, que você vai ver na Bíblia, Deus é chamado de amor, misericordioso, ele vai chamar de vários atributos, mas o único atributo que Deus é chamado 3 vezes, e isso não é, pelo amor de Deus, santo, 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 não é Pai, Filho e Espírito Santo, pelo amor de Deus, isso nada mais é do que uma forma... É uma forma superlativa, é uma forma hebraica de expressar alguma coisa que a sua língua não consegue suportar. Eles não têm esse íssimo, no hebraico como a gente íssimo. Então o que é ser santo, santo, santo? É o texto bíblico tentando mostrar, e até porque isso vai ficar sendo repetido toda hora em Levítico, faça isso porque eu sou santo. Você quer? Porque eu sou santo. Você tem que fazer isso porque eu sou santo. É a lembrança que a santidade de Deus é o princípio para tudo acontecer. O serviço a Deus tem que ser santo porque ele é extremamente santo. Então a perspectiva tem que começar da santidade de Deus. Se a gente não começar da santidade de Deus, a coisa não funciona. E aí ele vai começar, no capítulo 19, a falar a questão da família. Aqui você já tem um grande princípio, e obviamente a gente não vai falar das coisas comuns aqui, porque senão as pessoas estão acostumadas. Eu, particularmente, pretendo falar daquilo que a gente não enxerga nessas coisas. Por que é social? Por que é a questão social aqui? E já vou passar, porque aqui são vários subtópicos, né? Você vai dividindo. A questão social nada mais é que a coerência, como o pastor já falou, de ter uma vida. O que é a questão da vida social? Você vai pegar lá em João, até João já vai explicar
que uma das marcas de um salvo está nessa questão social, como é que ele lida com as pessoas em volta dele. Então, isso aqui nada mais é do que o que é a santidade na vida social. Porque a gente está acostumado de santidade para com Deus, a questão que é muito vertical. Sim. Aqui você já está tendo a horizontalidade da santidade. O que está acontecendo aqui? Diferente de outros povos e outras religiões, que estar dedicado a um Deus significa exclusivamente estar dedicado a um Deus, o que você vai entrar aqui é uma questão social muito importante que muitos de nós esquecemos. Por isso que eu costumo sempre dizer, o cristão que conhece a Bíblia ele não precisa de nenhum ideólogo para falar de coisas sociais, porque a Bíblia já fala. Aqui nada mais é que uma verticalização de como o ser humano tem que lidar um com o outro. Ele está dizendo aqui o quê? Que era algo para eles muito difícil de compreender, e até hoje é difícil de compreender. Que Deus se agrada, que você cultua Deus, que você também é santificado por Deus, quando até os seus relacionamentos com outras pessoas demonstram isso. Então, traduzindo, eu não só me agrado do que você faz para mim, eu me agrado também do que você faz para outras pessoas. E por que nesse momento, agora pergunto até para o pastor, por que é tão importante? Porque mais à frente, o próprio texto vai falar sobre essa questão da vida em comum, né? Vai falar da vida com o próximo. Por que, no primeiro momento, especificar essa relação dentro da família, no núcleo familiar? Por que separar o núcleo da família do restante dos relacionamentos? O próprio comentarista, né, e o próprio texto bíblico, ele faz esse destaque. Ou seja, ele dá um destaque especial ao ambiente familiar dos demais segmentos da sociedade. Né? Isso daí demonstra que realmente a relevância e a importância que a Bíblia dá à instituição da família. Porque eu entendo que a família é a base, né, da qual todas as demais sociedades derivam. Então, daí a importância. O próprio Jesus ele vai utilizar a figura do relacionamento conjugal como imagem do relacionamento dele com a igreja. Tal é a importância da família. E essa santidade que Deus requer, ela primeiro deve, de fato, se manifestar na família, porque se a família não for saudável, isso vai comprometer todos os demais segmentos da vida social. Isso vai refletir. Se você não tiver bem alicerçado, com uma família bem estruturada, isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. Então, acho que essa é a razão pela qual a Bíblia dá tanto destaque à santidade na família, onde cada um deve exercer o seu papel de acordo com o que estabelece a palavra de Deus. Ô, Vitor, se Deus queria, de alguma forma, santificar esse comportamento familiar, porque em algum sentido esse comportamento ali no meio estava errado. Que tipo de comportamento ele estava tendo errado a ponto de Deus ter que ratificar as práticas familiares corretas? Isso é uma boa pergunta, exatamente. Por que primeira coisa que tem que se pensar, por que a primeira coisa que ele vai tratar é a questão da família? Isso tem uma importância. Sim. Nós precisamos entender qual é o conceito geral sobre a missão de Deus no mundo. Qual é o seu plano para o mundo? Quais os seus decretos, né? Quais são os seus caminhos que ele colocou para o mundo acontecer? A primeira coisa que nós temos que lembrar é que principal missão que Deus tem no mundo é que o mundo fosse alcançado, a promessa de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E a pergunta é, o que Abraão faz para que todas as nações sejam benditas na terra? Ele sai evangelizando? Não. Ele sai fazendo filho. Parece engraçado, mas isso tem uma questão muito importante. Quem vai comentar sobre isso é Mauro Meister. Ele vai falar, o reitor da Andrew Jampin, da Mackenzie, uma coisa que é muito importante. A questão da família na modernidade foi tão saqueada do seu valor que a igreja meio que abarcou esse pensamento também sem perceber. Vitor, explica melhor. Antes de Israel e a igreja serem luz para o mundo, a missão principal dos dois povos, né, lá de Levítico, o povo é a sua família. Eu gosto de quando ele vai dizer que o seguinte, tentando aqui resumir o máximo possível por causa do tempo. Quando ele vai dizer o seguinte,
A família, para que Deus criou a família? Para que os pais pudessem ser a primeira imagem de quem Deus é para o filho. Traduzindo, a primeira ideia de que uma criança tem de autoridade e divindade é os pais. Traduzindo, essa pessoa, quando tem uma boa base familiar, ela vai ser a primeira pessoa. Eu gosto tanto que o Mário Meister fala de brincadeira assim: quer evangelizar o mundo? Filho, tenha muito filho. É mais fácil ter filho do que evangelizar o mundo. O que ele fala parece piada, só que na mentalidade bíblica é exatamente o que está acontecendo. E é justamente aquilo que os muçulmanos estão fazendo com precisão, né? Exatamente. Eles entenderam a mensagem de Abraão. A questão de ter filho é exatamente levar isso ao mundo. É muito mais fácil você ter filho do que ter que evangelizar gente que você não conhece. E é o que está acontecendo em Levítico. A ideia da família como principal ponto para que a nova geração que não teve experiência com Deus, que isso é um grande problema do mundo, a geração, uma ou duas depois de um grande feito, já se esquece do que Deus fez. Isso não acontece só hoje, isso acontecia na época. A geração que não passou o deserto já era uma geração meio inclinada para tudo aquilo que não era bom, né? Vamos dizer assim. Então, o que está acontecendo aqui para a gente terminar o ponto aqui para passar? A primeira coisa do lar, do seio familiar, é que, principalmente, número 1, a questão de que do lar dos filhos fosse levada a mensagem de Deus, a mensagem de Yahvé para os outros povos, é do filho. E a outra coisa, a primeira é de fazer algo, um núcleo de culto e adoração a Deus pelos filhos, passar para frente. A segunda coisa, a correção. Porque os povos antigos, e até hoje você tem isso, você pega povos indígenas que até hoje são assim. Muito do que acontece aqui em Levítico, desses povos em volta, não é muito diferente do que você tem hoje em dia, não, com índio, com outros povos, não. O que está acontecendo aqui é que esses povos no seu núcleo familiar eram completamente irresponsáveis. Era muito comum dentro do núcleo familiar. Realmente você vai ter, e olha que isso não é muito de eu falar isso, a questão do machismo muito predominante, muito forte, o domínio de um homem escravizador sobre uma mulher. Você vai ter a prática loucas, como acontece no Egito, de pai casando com filha, de pai casando com afilhada, de filho casando com madrasta, de irmão com irmão. Então, dentro do lar desses povos, eram núcleos familiares que não são o que a gente hoje considera como família. Então, eram completamente desastrosos e refletindo a imoralidade dessas divindades. Então, o núcleo dessas famílias, que é o princípio de tudo, é a família, é a instituição primária de tudo para o mundo. Se a família é derrubada, tudo é derrubado, é porque o núcleo dessas famílias refletiam a devassidão desses deuses. A devassidão estava dentro do núcleo da família. Só para complementar, reforçando exatamente, quer dizer, Deus estava mostrando ali, tanto é que um dos 10 mandamentos, lá o 5º, ele fala sobre o dever de honrar, né, o pai e mãe. O que Deus estava dizendo é o seguinte, olha só, a família é a âncora da sociedade. É a família que mantém uma sociedade de pé. Então, por isso, Deus ele dá tanta atenção à família, né? Demonstrando o quanto a família ela é fundamental para o progresso e a existência da própria sociedade. Pastor, para terminar esse tópico, gostaria que o senhor, rapidamente, né, nos dissesse o que é, biblicamente, uma família santa. Olha, Gabriel, respondendo rapidamente, eu diria que uma família santa é aquela onde cada membro da família exerce o papel que a Bíblia estabelece para ele. Isso é uma família santa. Ou seja, o marido amando a esposa sendo submissa e os filhos honrando. Então, isso é ser santo, né? É você se submeter às regras estabelecidas por um Deus que é santo, né? Você compartilha com Deus daquilo que ele ama. Porque na essência, santidade é isso. É você ter prazer em Deus. É você ser orientado por aquilo que Deus ama. É amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Então, se Deus diz, filhos, honra o seu pai e sua mãe, isso é o que Deus ama. Então, eu tenho que me alinhar ao que Deus ama. E isso é ser santo, né? Sim, então a gente entende que essa santidade que Deus cria para a nação, ela começa do indivíduo, parte para a família, e a partir dessa santidade familiar que se pode construir ali uma nação, né, que poderia,
que poderia, de algum modo, refletir a santidade de Deus. Então, o segundo ponto da lição é a santidade social, né? Que o versículo, né, que baseia pelo escritor é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que esse versículo ele se deságua em uma santidade social, Vitor? E isso que o pastor falou foi o princípio de tudo. O princípio é a família, não tem jeito. Tanto que você vai pegar do capítulo 17 ao capítulo 26, 27, as leis de santificação começam com a casa. Você vai ter algumas: lei de santificação do povo, santificação do sacerdote, santificação do culto e santificação da terra prometida. A primeira começa com a família. Então, isso aí não é um achismo, realmente é a ordem que a Bíblia está dando. O pastor falou muito bem. Você quer ser santificado sua família? Cada um obedeça o que Deus mandou para fazer. Isso é perfeito. E a questão do amarás o teu próximo na vida, na questão social, né? Questão primeiro familiar, agora social. Amarás ao teu próximo com a ti mesmo. Nada mais é que um princípio que a gente precisa sempre lembrar isso. A Bíblia ela trabalha com um princípio do chamado a lei de talião. Isso é um princípio que a Bíblia usa. É um princípio de Deus. Lei de retribuição. Vitor exemplifica o que você está falando. Quando Jesus dá aquela parábola, que o que Jesus fez muitas das vezes não foi fazer algo novo, foi explicar aquilo que os outros não entendiam da lei de Deus. Jesus vai explicar o que naquela parábola? Que um rapaz está devendo para outro. Vou resumir aqui muito rápido, né? Um rapaz, fulano de tal, está devendo para ciclano 100 mil reais. Aí o rapaz, meu Deus, pelo amor de Deus, me perdoa, eu não tenho dinheiro para pagar 100 mil conto. Aí, o que o outro fulano faz? Tá bom, cara, eu vou te perdoar. De boa, pode ficar aí. Vai embora, tá perdoado sua dívida de 100 mil reais. Aí esse fulano, que foi perdoado, chega um rapaz que tá devendo para ele e diz: você tem que me pagar porque você tá me devendo 5 reais. O que Jesus está falando? Você tá de brincadeira, né? O que ele está exemplificando ali? É a questão de Deus com o homem. Então, o princípio de tudo que vai acontecer socialmente é por que nós temos que amar o nosso próximo? Porque o próximo de Deus somos nós e ele nos amou. É essa a ideia que está passando. E Jesus vai exemplificar de forma perfeita. Meu irmão, como é que você não vai perdoar uma dívida de 100 mil reais, que a Bíblia vai até dizer que é uma dívida incalculável, e não vai perdoar 5 reais do cara? Aqui, na verdade, esse primeiro homem é Deus. Pô, eu te perdoei uma dívida impagável, que é o teu pecado. Eu te amei quando você era rebelde. Eu te amei primeiro, antes de você me amar. Eu te perdoo dos seus pecados, que são incomparavelmente maiores. Você não vai perdoar e tolerar o próximo, que é pequeno, que ele fez contra você, do que foi o que você fez para mim? Então a ideia aqui é essa. A ideia do que é o amor ao próximo é que, como Deus amou os próximos dele, que somos nós, é uma questão de fazer com os outros regra de ouro. O que eu gostaria que fizesse comigo. Deus me perdoou algo imenso, me amou de amor imenso. É mais do que minha obrigação passar para frente o que foi me dado. Eu tenho que amar meu próximo, por quê? Porque Deus me amou dessa forma. Eu tenho que tolerar gente chata, mas você é chato e Deus te tolerou. Então, é uma questão de proporção e tudo tem que partir de Deus, que se não partir, você não convence ninguém. Por que eu tenho que amar? Porque Deus me amou. Por que eu tenho que perdoar? Porque Deus me perdoou. Por que eu tenho que tolerar? Porque Deus me tolerou. Por que eu tenho que suportar falando de tal? Porque Deus te suportou. Então essa é a ideia aqui, e vai se desaguar aqui nos pontos que são muito interessantes, vamos comentar, é que o que é amor ao próximo? Nada mais é do que a aplicação do que Deus já fez conosco, que é nos amar, que somos os próximos dele. Pastor, fala a sua. Não, o comentarista ele é muito interessante, né, quando ele vai dizer que o amor, a santidade na vida social tem por base o amor ao próximo, né? Ou seja, realmente na nossa relação social, na nossa vida social, o princípio balizador, o princípio norteador é o amor. É isso que norteia a vida do salvo, que vive sob a nova aliança, é o amor. Quem ama não furta, quem ama não mente, quem ama não comete injustiça, quem ama não fala mal. Então esse é o princípio que norteia, é o amor ao próximo, entendeu? E
E não pode, né, como ele bem coloca aqui, não pode haver essa dicotomia, esse dualismo entre vida secular e vida cristã. Ou seja, a nossa vida secular, ela tem que estar em harmonia com a nossa vida cristã. Né? Eu não posso tolerar nada que a sociedade tolera. Né? A minha base, né, que deve nortear a minha conduta, meu comportamento, é a palavra de Deus. E é o próprio caráter de Deus. É o próprio caráter. Tudo, conforme a gente está comentando aqui, tudo termina e começa em Deus. Né? Então, esse amor que emana de Deus, como o Vitor bem colocou, esse nosso amor ao próximo nada mais é do que, de fato, uma resposta desse amor com que nós fomos alcançados por Deus. Então, nós não fazemos isso por mérito nenhum, mas é uma resposta ao amor de Deus. Seria até importante a gente, nesse momento, definir o que é esse amor ao próximo, porque muitas vezes a gente, como cristão, a gente é atacado com esse versículo, né? A gente não... Muitos aí ateus, esquerdistas, a galera aí mais do outro lado, fica cobrando da gente que a gente ame ao próximo como nós mesmos, como Jesus mandou, né? E muitas vezes a gente não entende o que é esse amor. Então eu gostaria que vocês definissem, né, de forma santa, se esse amor parte de um Deus santo, se é uma forma de Deus nos santificar, o que seria esse amar o próximo como a nós mesmos de forma santa? Vitor. Isso é de grande importância, né? Definir o que é amor. E Sim. isso que é o interessante de Levítico. Como Deus é didático. Com certeza. Tudo é definível. Se está na Bíblia é porque Deus quis definir para nós. Se não está lá é porque Deus não quis. Essa que é a ideia que eu tenho da Bíblia. Se Deus colocou lá é para a gente entender. Se não era para entender, por que ele colocou lá? Eu creio que a Bíblia é inspirada por Deus. Tanto que aqui o texto vai ser muito ponderado. E é o que Levítico está fazendo, que é o nosso papel hoje em dia. Não adianta mais você explicar para as pessoas o que tem que fazer. Você tem que explicar como fazer. Você tem que definir termos. Agora você fala, não furtar aqui, que vai entrar. Você tem que explicar o que é o furto para nós hoje, que é o que era na época. O que Levítico está fazendo já é uma explicação do que foi feito no Monte Sinai. E hoje a igreja tem que fazer a mesma coisa, a gente tem que destrinchar e atualizar. Então, realmente, a gente vive num tempo que até o amor você tem que definir. Primeira coisa, a gente tem que entender, a base bíblica é que o que é amor? Amor não é um sentimento. Amor não parte de um sentimento. Biblicamente, Deus não trabalha amor como sendo um sentimento. Vitor, prova isso. Porque a Bíblia mesmo vai dizer em 1 João o quê? Porque Deus prova o seu amor para conosco porque ele nos ama de amor infinito. Não. Deus prova seu amor para conosco porque ele sorri para nós. Não. Deus prova seu amor para conosco porque o coração dele... Não. Ele vai provar amor com uma ação. Amor é ação e não sentimento. Ele vai dizer, Deus prova seu amor para conosco dando ele o seu filho por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A ideia de amor é uma ideia muito de cuidado e de sacrifício por alguém. Essa que é interessante na Bíblia. Amor não está ligado a sentimento e aprovação de conduta. Amor está ligado a cuidado e sacrifício. Então, quando as pessoas vêm dizer para nós assim, vocês não amam o próximo, mas eu amo mesmo. Exemplo, homossexual, e seja lá que tipo de pecado. Todo pecado, não importa, que vai lançar o cara no inferno. Se ele é homossexual ou se ele é trambiqueiro. Não importa. O cara vai dizer, você não ama fulano de tal. Mas eu amo sim. Eu amo tanto que eu tô vendo ele ir pro inferno e tô dizendo pra ele, cara, sai daí. Se eu não amasse, eu ia deixar ele morrer. Então, o amor, primeiramente, o que é amor santo? É exatamente um amor pautado em algo que não se move. Eu te amo e o amor que eu tenho é baseado no que Deus quer. O que você está fazendo é errado. O amor vem da questão do cuidado, de proteção e também de sacrifício. Como assim sacrifício? A ideia de quando a Bíblia fala, suportem uns aos outros e tudo mais, está relacionado com essa ideia de sacrifício. Quem ama se sacrifica. O que é sacrificar? Perde alguma coisa. Eu costumo muito até dizer para pessoa que gosta de criticar a igreja, dizendo que a gente não ama as pessoas, é muito fácil falar isso, mas eu quero ver fazer o que a igreja faz. Que é a instituição que mais bota a mão no arado, a instituição que mais ajuda a gente pobre, gente miserável, gente largada às traças, gente largada pela sociedade própria, é a igreja. A igreja demonstra amor. Palavras de consolo e palavras bonitas não são amor. E eu costumo muito dizer,
o amor sem a verdade, o amor sem a santidade de Deus, o amor sem a verdade é hipocrisia, não é verdadeiro. O amor é realmente essa prática da justiça e esse sacrifício pela pessoa. Pastor, como nós, É, como... o que a gente realmente precisa entender, porque a ideia do amor, de fato, é uma ideia muito distorcida, né, pela sociedade. Amor não é ser condescendente, né? Amar, como reforçando o que o Vitor falou, amar significa, implica em aprovar o que é certo, mas também repudiar o que é errado. Sim. Então, por exemplo, um pai ou uma mãe que tolera um erro do seu filho, que não pune o erro do seu filho, ele não está amando esse filho. Ele está odiando, ele está fazendo um mal para esse filho. A pretexto de dizer que ele ama, não ama. Então, porque amar, todo amor implica em ódio. Né? Quem ama a paz odeia a guerra. Né? Quem ama o amor odeia a desunião, a maledicência, enfim. Então, a gente precisa realmente resgatar esse sentido da palavra amor, e nós somos chamados a amar com a mesma qualidade que Deus nos amou, ou seja, amar apesar de nós, esse amor sacrificial, né, que não busca encontrar motivo ou razão para nos amar, mas que nos ama apesar dos nossos defeitos, sem que com isso significa abonar ou aprovar o nosso defeito. Né? O hino 15 da harpa cristã já diz isso. Foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado na cruz. Ele me amou, mas nem por isso ele pegou o meu pecado e jogou por debaixo do tapete. O meu pecado teve que ser punido. Então, amar é isso, não significa tolerar o erro. Então, vamos para o último ponto da lição, né, que é o ponto 3, que é a santidade na prática religiosa. O que é extremamente interessante, porque no contexto que nós vivemos, para muita gente, a própria religião não é algo de Deus. Então, seria incongruente, né, Deus santificar uma religião se a própria religião não é algo de Deus. Então, Vitor, em poucas palavras, Deus instituiu uma religião, Deus ama a religião, Deus odeia a religião, Jesus veio criar uma religião, veio destruir uma religião. Qual é a relação entre Deus e religião? Isso é uma pergunta importante que em épocas de relativismo, né, falar que a grama verde já se torna um absurdo. Mas é exatamente o que está no Antigo, tanto no Novo. Aqui ele vai entrar com a questão do repúdio e idolatria. O que é a forma religiosa certa? O que significa isso? Praticamente, Deus, ele até Cristo está falando isso, é que se eu repudio algo, se eu estou dizendo que algo é certo, eu estou dizendo que fora daquilo tudo é errado. Isso é uma coisa muito óbvia. Se eu falo que esse Deus é o verdadeiro, automaticamente estou dizendo, e os deuses em volta são mentirosos. Isso é óbvio. E a pergunta é, mas Deus criou a religião? A questão é, tecnicamente falando, sim, Deus ele é o criador da religião. Porque ele é o que cria aquilo que ele que cria aquilo que ele mesmo instituiu para o homem se aproximar dele. A pergunta é, existe uma religião verdadeira? Existe. O problema é que religião está sendo muito confundido com instituições. Aí é problemático demais, não dá para falar aqui. Mas Deus ele cria a religião. O próprio Jesus, quando ele veio à Terra, algumas pessoas pensam, eu não sei o que pensam que Jesus era, pensam que Jesus era algum tipo de militante ou alguém que toca violão numa Kombi colorida. Mas hippie. Jesus, ele é um hippie, né? É um aluno de humanas da UF. Jesus nada mais era do que... O pessoal fala, Jesus não tinha raça, não tinha religião, não tinha cor. Não, Jesus tinha assim. Jesus, ele era... Nacionalidade dele era israelita, ele provavelmente era pardo, e ele tinha uma religião. Ele era um judeu. Ele era judeu. Então, o que nós temos que entender aqui? É que tanto o judaísmo que vai passar e vai desabar no cristianismo, né? É a conclusão, o cristianismo não é uma outra religião, o cristianismo é cumprimento daquilo que o judaísmo colocou. O que nós precisamos entender? É que sim, existe uma religião verdadeira, que sim, Deus não está preocupado a priori com o que o seu coração tem como bom. Como assim? Deus sabe e conhece, as pessoas falam muito isso.
Deus conhece a sinceridade do meu coração. Meu amigo, se você entender que Deus é santo e botar na mesma frase que Deus entende teu coração, você era para ficar muito triste com isso, porque ele sabe o que você faz quando ninguém está te vendo. Isso não é desculpa. Deus não está preocupado com a sua sinceridade. Vamos dizer assim, né? O que você está fazendo de coração. Não, 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 não. Existe uma forma certa de cultuar a Deus, e ele já vai entrar na lição aqui muito certo. Qual é a forma certa de se cultuar a Deus? Ele já está descartando tudo que é em volta. Para servir a esse Deus, nada diante de você pode ter como Deus. Ele já é a primeira coisa, idolatria. Ele vai falar que, olha só, se vocês querem me servir que sou Deus verdadeiro, em volta de vocês não pode ter outra divindade. Atualizando para nós hoje em dia que o Novo Testamento amplia a questão da idolatria. Jesus amplia. Não pode existir nada na sua vida que tenha o mesmo lugar que Deus. Ele já está dizendo, para me cultuar, e eu nunca vou esquecer essa frase do pastor Wellington. Eu aprendi isso lá na época quando eu fui batizado. Não lembro, até hoje eu gravo isso. Poxa, ou você cultua a Deus com 100% da sua vida, 99% não serve. Sim. Então não adianta. Ou você tem compreendo que Deus é o Deus verdadeiro e ele é tudo na vida, que isso é um problema até para nós cristãos. Tem muito cristão que não colocou Deus ainda no lugar que é dele. Tem muita gente que não entendeu isso ainda. Se Deus não for o centro do seu amor, como assim? Porque você pode amar a dinheiro, você pode amar outro Deus, você pode amar uma pessoa, você pode amar várias coisas. Se esse tipo de coisa tiver com Deus, você é idólatra, o seu culto não serve para Deus e você não faz parte da aliança de Deus. Pastor, fala, filho. a gente entende que se Deus estabeleceu aquilo que é um culto santo, quer dizer que existe cultos não santos. Como que a gente, como cristãos hoje, e o senhor como pastor, aconselha a gente a oferecer de fato um culto a Deus que seja santo, né? Um contato, algo que o Senhor se agrade de nós. Olha, Gabriel, veja bem, na realidade, só complementando aí o que você falou sobre a questão da religião e entrando aí para a questão do culto, quer dizer, o homem é um ser religioso, né? O homem, ele já nasce com esse desejo, né, de um ser superior, né, de ser feliz. Isso é próprio do ser humano. Não se pode reprimir esse sentimento do homem, porque Deus já criou esse homem, né? E quando Deus colocou esse elemento chamado espírito no homem, o homem já nasceu com esse desejo de cultuar, né? O que a Bíblia vai realmente colocar em Levítico é deixar para o povo da aliança é o seguinte, olha, se por um lado os povos pagãos, né, as religiões pagãs adoram de um jeito conforme bem lhe aprouver, agora, como eu sou um Deus que eu criei vocês, eu resgatei vocês, à medida em que eu criei e que eu resgatei, eu tenho direito sobre vocês, inclusive o direito de estabelecer as diretrizes desse culto. Tanto é verdade isso que eu estou falando, que quando ele lá em Êxodo capítulo 20, antes dele estabelecer os 10 mandamentos, Deus ele vai partir de uma premissa, que está no versículo 1, que ele vai dizer, então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, como eu tirei vocês do Egito, como eu resgatei vocês, agora eu tenho o direito legal de estabelecer as regras de uma vida religiosa, as regras do culto. Eu que vou dizer agora como tem que ser feito. Não é como você quer ou como você acha. Agora é do jeito que eu penso que tem que ser feito. Entendeu? Agora, respondendo na prática e a sua pergunta, Gabriel, a questão do culto, da liturgia, né? Na prática. E também nessa questão do culto pessoal, né? Como a gente, como um cristão individual, a gente pode oferecer a Deus um culto que ele aceita, um culto santo. Olha, Gabriel, é o seguinte, eu creio que, na essência, o mais importante que eu vejo para Deus aí em matéria de culto é um coração desprendido, né? E, sobretudo, um coração
sensível ao Espírito Santo. Eu acho que uma das coisas que mais pode travar um culto é você ficar tão obcecado com uma rigidez e você perder um pouco essa sensibilidade do Espírito. É você colocar Deus dentro de uma caixa e não se permitir que Deus possa reorganizar alguma coisa. É lógico que isso é um pouco perigoso, porque você pode, eventualmente, em nome de Deus, cometer coisas esdrúxulas, como a gente sabe que acontece. Mas, assim, na essência, se o meu coração de pastor me diz que o que é mais importante em matéria de culto é você nunca perder essa sensibilidade espiritual, nunca perder esse discernimento espiritual, para você não cair numa rotina vazia, naquele ritualismo vazio que o profeta Isaías denuncia aquilo dali, aquela coisa mecânica, aquela coisa artificial, e se preocupar muitas vezes em fazer aquilo que é bom para você e não consultar Deus se aquilo é bom para ele. É como uma ilustração que eu ouvi de uma pessoa que eu acho que ilustra bem isso que eu estou falando, de você visitar uma pessoa, gostar muito dela, e você gosta muito de bolo de chocolate, e para agradar aquela pessoa, você prepara um bolo de chocolate com todo esmero e carinho, quando você chega lá, a pessoa odeia bolo de chocolate. Então, às vezes, é mais ou menos isso que a gente faz. A gente oferece um culto a Deus a partir daquilo que a gente gosta, sem preocupar realmente em saber o que Deus quer naquele momento. Então, essa sensibilidade espiritual é preciso fazer na hora de apresentar um culto a Deus. O que eu acho que é o principal, justamente essa questão da santidade, é entender que aquilo que Deus manda que é santo, não aquilo que a gente acha que é santo. Que verdade, é santo, né? Verdade. Aquilo que Deus institui como santo, aquilo que Deus acha que é santo, que parte dele, né, é que é santo. Para a gente terminar, nesse momento aí que a gente vive de crise, como é que a santidade ela nos ajuda a lidar com as crises? Vai, Vitor. Isso é uma coisa até importante que o livro também vai destacar, porque o povo de Israel passou por crises muito profundas. Na verdade, quando o Levítico aqui instituído, né, a escrita, o povo estava no meio de um problema. Logo depois vão entrar em guerras para entrar na Terra Prometida. Esse povo aqui nesse período não tinha nenhum pouco de paz. Então eu gosto muito, o Gabriel mesmo que me indicou esse livro, né, a questão da santidade, do prazer em Deus. O que é a santidade? Como a gente já falou aqui, é você ser separado, é você amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Óbvio, então aplicando isso para a vida real, isso é muito bonito. Mas a vida real como isso funciona? Eu gosto muito da ideia de que se realmente eu amo a Deus, que é o mandamento, Levítico, todo entendimento, de toda a minha alma, de todo o meu coração, a crise ela vai nos dar a Bíblia vai nos dar um senso de valor. Isso para um cristão é muito importante. Senso de valor. O que é santidade? Se eu sou santo, eu sou separado do mundo. Logo, os meus valores não estão no mundo. Que se resume no que Jesus diz. Olha só, vocês não podem acumular riqueza aqui na terra, tem que ser no céu. Então, esse é o princípio da santidade, é que os valores, aquilo que eu amo, aquilo que me movimenta não está aqui. E por que isso é importante? Porque você vai pegar na história de Israel, homens como Daniel, que perderam tudo. Literalmente tudo. Perderam provavelmente família, perderam status sociais, quando saíram levados escravos, perderam sua terra amada, perderam amigos, mas a questão ele continuou sendo fiel a Deus no meio da Babilônia. Por que esse cara não estremeceu? Porque não é normal o cara perder tudo, humanamente, e Daniel aparecer com aquela cara de paisagem na Babilônia. É porque o senso que esse cara tinha de valor, o que era valioso para ele era Deus. O que importava para ele era Deus. Ele amava o que Deus ama. E o que Deus ama? As coisas espirituais. Então, no período de crise, quando você é santificado e separado do mundo, o teu valor não está nas coisas do mundo. Vitor está dizendo então, que você não vai ficar triste se perder o emprego, se perder a família, perder a saúde. É claro que não, a gente vai ficar triste mesmo. Mas o problema é que a gente não perde a estrutura. A gente não entra em ansiedade, a gente não perde a postura. Por quê? Porque mesmo perdendo tudo, aquilo que a gente realmente mais ama é Deus. E como a gente não perde ele, que o próprio Paulo vai dizer isso, olha só,
nem a morte, nem a vida, nem principado, nem por nada pode nos separar do amor de Deus. Isso, para quem é santificado, é separado do mundo, que os seus bens, aquilo que é de valor para essa pessoa não está no mundo, que o que está no mundo é passageiro. A santidade produz na pessoa que é santa uma segurança de que tudo está bem. É uma segurança de que porque aquilo que ele verdadeiro, porque uma coisa é você dizer que você ama a Deus. Isso é muito fácil. Outra coisa é realmente o teu coração amar a Deus. E você vê na crise quem é que ama a Deus ou não. Sim. Porque você vê, o cara vai lá, perde o emprego, a primeira coisa que ele faz é perde a cabeça. Opa, não amava a Deus. O cara, desculpa a expressão, mas a Bíblia fala sobre isso. O cara perde a pessoa amada. Vai ter aquele momento de crise, né, que vai ficar atordoado. Esse cara vai voltar, meu irmão. Por quê? Porque o que mais ele ama não é a pessoa, é Deus. Aí tu vê o cara, perde o ente querido, perde a cabeça, fica da pá virada e some. Nunca amou a Deus. Perdeu o dinheiro, ficou da pá... Nunca amou a Deus. Então a crise nos faz mostrar se nós realmente somos fiéis a Deus. Se nós realmente amamos a Deus e podemos dizer que como Paulo dizia, que o viver é lucro e o morrer é Cristo. Aí eu termino esse ponto aqui muito simples, que agora provavelmente já é a minha última fala. Nós precisamos entender que a coisa mais odiosa que existe no mundo, que é a morte, que o dinheiro não consegue parar, para o cristão até a morte é algo bom. Por quê? Porque se ele foi santificado e separado por Deus, a única coisa que a morte pode fazer é entregar ele para Jesus. E eu termino com a frase sobre qual é o principal ensinamento também de Levítico. É que, músico, você não é levita. Pode passar. Pastor, uma palavra pastoral aí, aos nossos ouvintes. Bom, Vitor, Gabriel, olha só, eu acho que a melhor forma da gente terminar, você até fez um comentário aí de que a gente falaria um pouco sobre um tema que realmente é precioso, uma frase, né, cunhada pelo reverendo John Piper, né, o hedonismo cristão. Eu acho que o pensamento dele resume tudo isso que a gente está falando realmente. Como a santidade, ela reflete um momento de crise. Ratificando o que o Vitor falou, simples, quando a nossa satisfação está em Deus. Quando a gente compreende que o fim maior do homem, como está lá no livro do profeta Isaías e lá em Efésios também, é promover a glória de Deus. A nossa satisfação, a nossa alegria é o louvor da glória de Deus. E é por isso que Paulo ele vai dizer o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por qualquer crise, eu posso experimentar qualquer privação, eu posso perder tudo naquele que me fortalece. Em Deus eu encontro significado. O meu prazer não está naquilo que Deus pode fazer por mim, né? O meu prazer está na própria pessoa de Deus. Então, a conversão, o que a conversão de fato ela significa? A conversão significa uma organização do nosso prazer. Antes a nossa vida estava desorientada, a gente caminhava para todos os lados em busca da satisfação do prazer, e quando nós nos convertemos, nós somos eleitos pelo Pai, selados pelo Espírito Santo, para quê? Para o louvor da glória de Deus. Agora, a bússola da nossa vida aponta numa só direção, aponta para Deus. Ele é o fim maior da nossa existência, ele é que dá significado da nossa existência. E isso realmente muda a nossa perspectiva do mundo. Eu posso perder tudo, eu só não posso perder Deus. Porque quando eu não perco Deus, eu posso ter a restituição de tudo aquilo que eu perdi. É exatamente isso que o salmista fala no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o Senhor é o meu pastor, eu me satisfaço nele. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Ele é suficiente na minha vida. E é isso que o John Piper fala, que Deus ele é mais glorificado quando nós nos alegramos nele, quando nós temos o prazer nele. E é assim que a gente enfrenta as nossas crises, tendo em Deus o nosso prazer maior. Que é a santidade. Que é a santidade. É a glória dele. Existe a santidade. Então nós estamos terminando aqui o nosso primeiro podcast. Gostaria de agradecer ao pastor pela atenção, pelo tempo, ao Vitor. Gostaria de agradecer a você que ouviu até o final, nossos irmãos oasianos, nossos amigos que talvez que não são da nossa igreja, mas que estão ouvindo. Quem sabe aí não seja um projeto legal, um começo de algo legal, né? O podcast aí é uma plataforma que tem crescido bastante.
Que Deus tenha te abençoado com essas palavras, com esse estudo. Nós cremos que a sua palavra nunca volta vazia. Quando nós abrimos a palavra, Deus vai falar de qualquer maneira. Nós vamos acabar agora com o nosso pastor fazendo uma oração, interpretando a bênção apostólica. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos falando sobre um tema tão atual, tão urgente, tão necessário, que é uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Senhor, que nós possamos compreender a seriedade desse assunto, que possamos cada dia mais refletir a imagem do seu Filho Jesus. Que o Espírito Santo possa lapidar em nós, eliminar tudo aquilo que precisa ser eliminado e acrescentar tudo aquilo que precisa ser acrescentado. Dai-nos um coração ensinável, dai-nos um coração quebrantado, para que possamos, ó Pai, reconhecer áreas da nossa vida que precisam de alinhamentos, que precisam de ajustes, ó Pai, porque, como diz a tua palavra, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Senhor, aviva a sua igreja e que nós possamos viver uma vida reta, íntegra diante de Deus, para que o mundo possa ver Jesus na minha vida. Perdoa nossos pecados, ó Pai. Nos ajuda a viver uma vida que te agrade, uma vida que promova o teu louvor, que promova a sua glória. Que a minha maior alegria, que o meu maior prazer esteja em Deus e em nada mais, Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e que aguardam a bem-aventurada volta do Senhor Jesus. E todos dizendo... Amém. 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 Valeu, Gabriel. Valeu, pastor, foi benção. Valeu, Vitor.